Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui. E hoje vai ser uma aula super especial porque a gente vai configurar e instalar juntos o Python e o Visual Studio Code para garantir um ótimo ambiente de trabalho e de desenvolvimento, tá? A aula de hoje faz parte de um conjunto de aulas de preparação de um ambiente moderno para engenharia de software com foco para dados, mas claro que pensando no ambiente de desenvolvimento como um todo, se você for trabalhar com Python, não necessariamente para dados, tudo isso que a gente está fazendo se encaixa perfeitamente. Então, foi uma série de vídeos que a gente já falou do WSL, que é o ambiente Linux dentro do Windows, do GitHub para versionamento de código e do Docker para ajudar na execução e envio do seu projeto para outras localidades de uma forma um pouco mais controlada e organizada. E aí, para fechar com chave de ouro, claro, a gente precisa do lugar em que a gente vai estar estruturando os nossos projetos, organizando, interagindo com eles, escrevendo código, e é isso que a gente vai fazer hoje juntos, tá? Então, para a aula aqui, eu nem montei slide, porque vai ser praticamente mais hands-on, né? Não tem muito o que explicar do Python e do Visual Studio Code. Então, vamos lá, né? Do Python, vamos iniciar a instalação por ele, tá? Para caso você não saiba o que é o Python, Python é uma linguagem de programação que é uma das mais utilizadas no mundo na área de dados. É a principal linguagem de programação. Toda empresa que você for trabalhar com dados provavelmente vão usar Python. E basicamente a gente precisa fazer a instalação do Python no Windows, tá? É basicamente toda a logística para eu conseguir interagir com o Python e ter um interpretador embutido. O que é um interpretador? É basicamente ele vai ler o meu comando que eu vou escrever em Python, né? E vai conseguir interpretar o que eu escrevi, né? Ou seja, traduzir isso para comandos que a máquina de fato vai executar, que vai fazer toda a lógica por trás. Então por isso que a gente precisa fazer a instalação, tá? Porque sem isso não tem como a gente executar os nossos códigos Python, né? A gente precisa ter um interpretador para justamente fazer essa tradução, certo? Então imagina como se eu tentasse falar com uma pessoa, por exemplo, em português, e a pessoa não fala português e não tem nenhum meio que ajude a fazer essa tradução. Então seria mais ou menos isso aqui no contexto de máquina, né? Eu preciso ter um intermédio, né? Um interpretador para ajudar nessa comunicação, tá bom? Então, a gente vai fazer o download, tá? Novamente, da mesma forma que a gente tem um ambiente Linux aqui dentro do Windows, você pode instalar o Python exclusivamente no ambiente Linux, tá? Mas eu prefiro, tá? Essas ferramentas principais, a gente está sempre instalando no Windows, tá? Porque ele propaga também para o nosso ambiente Linux, tá? E aí eu tô deixando apenas para a gente lidar com coisas mais específicas no ambiente de desenvolvimento do Linux, né? Mas eu quero deixar tudo no Windows, né? Porque aí eu consigo utilizar dentro do ambiente Linux também que eu tenho e eu consigo usar também dentro do próprio Windows. E caso você esteja assistindo essa aula e tenha apenas um Windows, também vai servir da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá. Você vai vir aqui em Downloads, tá? No site oficial. E basicamente, aqui em Downloads ele já traz aqui, né, para você o botão para instalar a última versão do Windows, tá? Aqui ele mostra os status das últimas versões, tá? Basicamente da 3.9 para trás já são versões praticamente ali descontinuadas, né? As empresas hoje, né, no momento que eu gravo essa aula, estão aqui a partir da 3.10 já, tá? Então, enfim, ele dá a opção de você instalar a última versão. Nesse caso, ele vai pegar provavelmente a 3.14, né? Que é a que está mais estável, né? A 3.15, a 3.16 aqui ainda estão em processos, né, de planejamento, estão ali em preparação final, né? Apesar que você consegue, né, já usar elas, né? A 3.15 está em pre-release, né? Ela ainda vai ser entregue, né? Em 1/10. Então, a mais estável e a mais recente é a 3.14, tá? Mas se você quiser instalar outra específica, também não tem problema, tá? Bom, no meu caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar eu vou instalar de fato aqui clicando no botão, tá? A última. Então, vamos clicar aqui, ó, Download, Python Installer. Pronto, ó, Python Manager, perfeito. Vou dar o OK aqui. E aí ele vai abrir o processo de instalação, tá? Vale lembrar que você que está no Windows, você também consegue instalar o Python pela loja do Windows, tá?
e também dá super certo, né, por lá, não tem problema. Mas eu vou por aqui, tá? Então eu vou desmarcar apenas essa opção, né, para ele não carregar quando estiver pronto, né? Só isso aqui ele abriria, né, a interface do manager aqui do Python, né, que a gente está instalando. Depois que ele concluir, eu vou desmarcar e eu vou clicar em Install Python, né? Ele está fazendo a instalação, né, praticamente. E aí, beleza, né? Já fez toda a instalação, então vamos dar um Launch Python aqui só para vocês verem, né? Que ele vai carregar aqui dentro do Program Systems, né? Só que aí, ó, olha só que interessante. Ele vai tá aparecendo aqui uma opção, tá? Não se assustem, pessoal, com telas pretas, tá? É totalmente normal. Eu sei que pode assustar um pouquinho, parece um negócio muito complicado, mas não é, tá? Fiquem tranquilos. Olha só, ele tá apenas dizendo, né, que tá configurando os comandos, né, do Python que a gente instalou para rodar no nosso terminal, tá? E aí ele está dizendo que está adicionando o diretório, né, base aqui de onde o Python foi instalado para a minha path, tá? O que é que ele quer dizer com isso? Basicamente é para eu conseguir, dentro do terminal, por linha de comando, acionar o Python, a ferramenta, tá? E aí para isso ele precisa adicionar no path. O path é justamente os caminhos, né, que permitem eu ter comandos aqui no terminal, né, em todo o meu computador, né, independente de onde eu vá acessar aqui dentro do meu usuário aqui no Windows, tá? Então, aqui eu te aconselho a confirmar que sim, tá? Dá um Y aqui, e aí ele vai adicionar, né, todos esses comandos ao seu path e aí vai ser acessível no seu terminal. Isso aqui é extremamente recomendado que você faça esse passo. Então, vamos dar o que sim, tá? E aí, ele tá apenas sentindo falta aqui do cPython, né? E aí ele tá pedindo pra gente fazer a instalação também do cPython. Vamos colocar aqui sim, tá? E aí ele tá, né, fazendo essa outra instalação. Só para vocês entenderem, tá? O cPython, né, que ele falou aqui, só para não ficar, tá, mas o que é isso que eu tô botando na minha máquina? O cPython, ele é apenas a implementação mais base, mais abstrata do Python, tá? Que é diretamente ali onde está meio que os comandos, né, em linguagem C, né, atreladas ali para o Python, tá? E aí, beleza? Ele está pedindo aqui para a gente, se a gente quer ver a ajuda online, né? Eu vou dizer que não, tá? Não precisa. O máximo ali que ele iria fazer seria só mostrar, né, na página aqui a documentação, tá bom? Então é isso, né? A gente pode estar fechando aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o terminal, tá? Então aqui é o terminal. E aí a gente vai fazer o seguinte teste. Eu vou digitar Python. E olha só que legal. Ele vai detectar que tem um Python, né? Isso aqui foi possível porque a gente adicionou uma APF e tudo mais. Então aqui é o Python 3.14.3. Tá aqui presente. E aí se eu vier digitar, por exemplo, 2 mais 2, né? Eu tô fazendo uma operação de soma aqui, que é totalmente aceitável no Python. E aí ele vai trazer pra gente o resultado aqui, ó, 4. Então aqui eu começo a poder escrever códigos, né? Eu posso, por exemplo, escrever a exibição do Hello World, né? Que é o comando print, que ele vai permitir que eu escreva textos, esses textos sejam exibidos aqui na tela do terminal. E aí você coloca entre aspas, né, duplas ou simples, o texto que você quer que apareça. Nesse caso, vou botar entre aspas duplas, Hello World, né? Que é o clássico aí de quem está começando a programação. Então, print Hello World. Beleza, aparece aqui, ó, Hello World, tá? Então pronto, tá funcionando, certo? Eu vou dar um exit aqui, tá? Esse é o comando para você sair desse ambiente que ele entrou, né? Que é o que a gente chama de console do Python, tá? Então é só dar exit, né? EXIT, abre e fecha parênteses, é literalmente sair, traduzindo para o português, né? E aí você dá enter que ele encerra, tá vendo? Aí ele já volta aqui, ó, pro C users e provavelmente o nome do seu usuário, tá bom? Bom, aqui dentro do terminal do WSL, a gente também consegue captar o Python que a gente instalou aqui no Windows, né? Só que para a gente pegar ele, a gente vai ter que digitar python.exe, tá? E aí ele vai entender que eu estou querendo puxar o Python que está atrelado ao Windows, tá? Então eu vou dar um Enter aqui, e aí vocês podem ver que ele está pegando aqui a 3.14, tá bom? Inclusive aqui, ó, Windows, tá vendo? Que tá até aparecendo aqui. E é a mesma coisa, tá? 2 mais 2, 4, beleza? Então tá funcionando também aqui no nosso WSL. Só que, claro, né, você tem... O que é que acontece, né? Quando você tá num Linux, tá? Ele também já tem um Python dentro dele, né? Automaticamente, ele já vem incorporado no ambiente. Então, se vocês verem, ó, eu vou digitar aqui, ó, Python 3, né?
E aí vocês vão ver que vai aparecer aqui um outro Python, né, que está no Linux, tá vendo? 3.12, tá? Então, você tem aqui, no caso, os dois Pythons disponíveis, né? Você tem aqui o do Windows, que... Opa, cliquei fora que você querer. Você vai ter o do Windows, tá? Que você consegue utilizar aqui a nível de Windows e tal, se quiser. E também utilizar ele no Ubuntu. E tem o Python que já vem dentro do próprio Ubuntu, tá? Isso aqui eu nem instalei, tá? É que eu tô fazendo os vídeos, né? De forma sequencial. Então, basicamente, eu só instalei o WSL e o Python já veio junto, né? Ele vem aqui com Python 3 na path para justamente direcionar para essa versão. E ele pegou a 3.12.3, tá? Ah, Yuri, na prática, qual Python eu vou utilizar? Aí vai de acordo com os requisitos do projeto, tá? Porque assim, essa versão de Python, ela diz muito respeito ao quão estável ela tá, quais as funcionalidades base da linguagem ela vai possuir. E assim, quando você vai trabalhar com bibliotecas, extensões, existe questão de compatibilidade também, não é toda biblioteca que na 3.12 vai ter na 3.14 e vice-versa, tá? Então, isso também influencia muito em relação à versão do Python que você vai utilizar no seu projeto, tá? E aí, existem formas, né, de você conseguir gerenciar melhor essa questão de versão, porque você diz, ah, Yuri, eu vou ter um projeto que eu vou usar o 3.12, outro eu vou usar o 3.14, né, fica essa bagunça, mas existe uma forma de você organizar e gerenciar isso, que é utilizando um gerenciador, né, de versões e de pacotes do Python, que é o UV, tá? Mas a gente vai falar dele em outra aula, tá? Senão vai ficar um conteúdo muito grande aqui. A ideia é mais a gente configurar, tá? Aí, Yuri, no dia a dia eu uso do Windows ou uso do Ubuntu? Então, eu fiz a instalação aqui do Windows e do Ubuntu para trazer as duas opções para vocês, tá? No dia a dia, para ser sincero para vocês, como a gente trabalha muito no Ubuntu, é comum a gente acabar puxando mais dele, né, do Python 3. Mas se você por algum motivo for usar o Windows, né, diretamente e tal, você também pode utilizar e também dá para usar ele aqui no Ubuntu, né? Inclusive uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu mantenho o Python aqui em conformidade com a distribuição Linux, né? O que ele indica, né? O que é mais estável aqui no contexto dele. E no Windows, normalmente, eu gosto de botar as versões mais atualizadas, né? Tipo 3.14, a 3.15 quando lançar, e assim vai, para eu testar, interagir com essa nova versão, né? Fazer umas brincadeiras. Então, normalmente eu uso o Windows para isso, né? E o Linux eu deixo mais exclusivamente para isso, né? Claro que eu poderia também fazer isso no próprio Linux, né? Eu poderia criar, né, baixar e só trocar a versão aqui dentro do Linux, também dá super certo. Mas eu prefiro, como eu tenho esse benefício de ter esses dois ambientes compartilhados e que ao mesmo tempo eu posso isolar algumas coisas, eu gosto de fazer isso, tá? É uma questão mais de gosto pessoal, né? Não é um certo ou errado não na minha concepção aqui, tá bom? Enfim, é isso, eu vou dar um exit aqui. Então, beleza, a gente instalou o Python, tá? No Windows e também falei aqui da questão do Linux, tá? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pro Visual Studio Code, tá? E o que é o Visual Studio Code? Basicamente, ele é um editor de texto, a grosso modo, voltado para código, tá? Inclusive, já mostra aqui um código bem bonitão aqui na tela. E ele é open source, né? Ou seja, ele é código aberto. Isso quer dizer que ele é gratuito, que eu não preciso pagar licença para utilizar. E a própria comunidade, né, contribui para a evolução desse software, né? E assim, o Visual Studio Code é a ferramenta que eu sempre utilizei desde o princípio, né? Ali desde dos momentos que eu comecei a ter minhas primeiras experiências profissionais, eu uso o Visual Studio Code, eu tenho usado ele desde então, porque para mim é uma das melhores ferramentas que eu já trabalhei nesse sentido, tá? Porque ele não é apenas um editor de texto, tá? Ele se integra com tudo que a gente fez até então. Ele se integra com Docker, ele se integra com Git, ele se integra com WSL. Ele tem ferramentas também de inteligência artificial, tá? Como o Copilot, por exemplo. Então você consegue integrar com o Copilot. Tem o Gemini também, que você consegue se integrar dentro do Visual Studio Code. Então ele consegue se tornar uma ferramenta bem poderosa, tá? Que vai muito além de apenas você escrever código, tá? Você falar que ele tem muitas extensões, muitas coisas que na minha concepção melhora bastante a experiência, tá bom? Então a gente vai fazer o download aqui novamente, né? Eu vou fazer para o Windows, né? Porque eu posso puxar ele no WSL, mas se você quiser instalar só no Linux também ali, também não tem problema, tá? Novamente, é só uma questão de escolha. Então eu vou fazer o download aqui dele. Perfeito. Vou colocar aqui apenas que eu aceito e concordo, né, com os termos. Vou manter o padrão aqui, vou dar em avançar, manter o padrão também, avançar.
tá? E aqui, olha só, né? Ele dá essas opções aqui, ó. Adicione a ação abrir com code ao menu de contexto de arquivo no Windows Explorer e também dá no diretório. Eu gosto de marcar essas opções, tá? Porque ele vai permitir justamente que a gente possa, navegando nos arquivos, né? Eu clicar com o botão direito, né? E aí vai me dar a opção de eu abrir aquilo dentro do Visual Studio Code. É bem prático, tá? Mas, claro, também verifique se essa opção está marcada, né? Adicione path, que ele permite que você também chame o Visual Studio Code em linha de comando, que isso aqui é algo que a gente vai usar bastante. Quando eu falo linha de comando, eu quero falar do terminal, tá bom? Então, beleza. Vamos deixar todas essas opções marcadas, vamos clicar em avançar e instalar. Preparando a instalação, vamos aguardar. Pronto, instalação concluída. Ele tá me dando aqui já a opção de iniciar o Visual Studio Code. Eu vou desmarcar aqui porque eu quero explorar uma coisa no terminal com vocês antes da gente abrir o programa. Vou clicar em concluir. Eu tô aqui com o terminal aberto, né? Eu indico que você reinicie o terminal. Então, basicamente, vamos fechar aqui, né? E vamos abrir novamente. Então, terminal. E aí tá aqui o terminal, bonitinho. O que é que a gente vai fazer? A gente vai agora, né, digitar o seguinte comando, code. Que é a forma dele abrir o Visual Studio Code, tá vendo? Então, ele abriu o Visual Studio Code. Eu dei code, né? Ele abriu. Aí eu tive que apenas arrumar em questão de path, porque ele resgatou uma path antiga que eu tinha, que não existia mais no diretório. Eu apenas tive que arrumar, porque o nome de usuário tava diferente, né? Tava Yuri Rosal ao invés de Yuri L. E aí eu coloquei e já direcionei ele pra base aqui dos projects, tá? Simplesmente apareceu aqui pra fazer essa edição, tá? Não se preocupem. Mas aí, isso foi porque eu abri o Visual Studio Code dentro do terminal aqui, do Windows, inclusive, né? Eu vou fechar aqui, e aí vamos acessar no Ubuntu, só para vocês verem, né? Aí eu vou digitar o code, tá? E aí também, ele vai abrir aqui diretamente. Então, olha só, né? Ele tá integrado, eu consigo abrir tanto no Windows como no WSL, né? Tá a mesma coisa. Então, eu gosto assim porque eu fico com as duas coisas nos dois ambientes, né? A mesma coisa, e fica mais fácil de eu trabalhar nesses dois contextos, tá? E aí, beleza, como é que funciona o Visual Studio Code, né? Eu vou fazer uma breve explicação da interface dele. Então aqui no início, né, você sempre pode abrir ele diretamente um arquivo nele, ou você vai abrir um folder, né, uma pasta. Nesse caso é o que eu estou fazendo, né? Eu tenho uma pasta Projects, que é a base aqui do meu WSL, né, do Linux. E aqui dentro dessa pasta, né, que a gente fez durante a aula de Git, né, que simplesmente tem um arquivo aqui de Markdown. E o interessante é que se, por exemplo, eu escrever aqui Python code, né, que é tipo só o arquivo. Se eu digitar .py, olha só que legal. Ele já detecta aqui no Visual Studio Code que eu tô falando de um Python, tá vendo que ele botou a logo aqui do Python, não sei se dá pra ver. Aqui embaixo também, que provavelmente vocês não vão ver porque tá a minha cara, mas deixa eu arrastar aqui a tela só pra vocês verem, ó. Aqui embaixo tá mostrando, ó, Python, tá vendo? Claro que aqui você pode mudar a linguagem, ó, e perceba que ele tem várias coisas embutidas que ele detecta. Então, se você começar a escrever algo em linguagem C, ou Go, por exemplo, ou PHP, né? Enfim, ele vai detectar que você está nessa outra linguagem e vai atualizar para você automaticamente. Então, isso aqui já é um ponto benéfico, né, em relação ao Visual Studio Code aí do Python. Do Python não, para codificação, né? Porque ele tem isso de forma meio que embutida, tá? E aí, simplesmente, você pode vir aqui e escrever, né? Tipo, que nem a gente fez, né? Print Hello World, tá? Então, eu consigo, né, justamente escrever o código aqui. Posso ir criando pastas e arquivos aqui no lado esquerdo, tá? Para tirar essa aba, né, e botar de volta, Ctrl B, né? Então, se eu der Ctrl B, ele vai sumir, vai ficar só o arquivo aqui que eu tô aberto. Se eu der Ctrl B de novo, ele expande, tá? E aqui em cima vai ficando as abas, né, dos arquivos que eu for mexendo, né? E aí uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: se eu escrever aqui, ó, perceba que ele ficou com uma bolinha aqui, ó, tá vendo? Ó, que tem uma bolinha. Isso é porque o arquivo não foi salvo, tá? Então, se eu só escrever aqui e não salvar e tentar rodar, ele não vai pegar a atualização, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Deixa eu só salvar isso aqui com um ponto de exclamação pra gente ver na prática, tá? Beleza, eu tô aqui com o meu arquivo, Yuri. Como é que eu rodo, tá? Bom, o jeito que eu gosto, né, tem várias formas de fazer isso, mas o que eu prefiro é o quê? Eu abro o terminal dentro do Visual Studio Code para isso.
você vai usar o Ctrl e aquele acento ao contrário, que é o mesmo canto que tem o til, aqui no meu caso, tá? Então aqui você abre também o terminal. Outro jeito de fazer isso é você vir aqui ó, no menu superior Terminal e New Terminal, tá? Aí tem até o comando aqui, inclusive, né? Que eu falei pra vocês. Então você também consegue abrir por aqui, tá? E aí ele abriu aqui. Perceba que aqui eu consigo ver o tipo de terminal que ele abriu. Eu prefiro clicar aqui ó, nesse maisinho com seta e vir. Eu prefiro vir no meu do Linux, tá? Que é esse Tmux aqui, tá? Para você confirmar, caso o seu esteja diferente, basta vir aqui ó, e configurou o Terminal Settings. E você vai ver ó, que ele vai mostrar ó, qual é o... Tem essa opção aqui ó, de Terminal Explorer Kinder. Eu gosto de deixar o Integrated marcado. E tá aqui ó, Linux, tá vendo ó? Aí é esse aqui ó, é Xterm. Você pode alterar se quiser, tá? E aqui você vê também onde é que tá o... Isso aqui é para rodar no Mac, né, no nosso caso, e aqui onde é que ele está em relação ao terminal do Windows, né? Então você tem aqui meio que as três opções, ele se adapta, né, caso você esteja aí trabalhando com diferentes ambientes simultaneamente, isso já é um ponto legal, tá? Então beleza, vou fechar aqui, que era só para confirmar qual é o do Linux, então cliquei aqui, ó, ele abriu para mim, tá vendo, ó? E aí aqui basta você interagir, né? Então, ó, eu vou dar cd, que é o comando para acessar um diretório. E vou clicar aqui, ó, projeto engenharia de dados para iniciantes, tal, tal, tal. Abrir aqui. Inclusive, esse é o evento que a gente vai estar fazendo agora em abril. Se você estiver assistindo essa aula depois, vai ter as gravações aí para você estar assistindo também. Mas, se você está assistindo meio que no momento que eu estou publicando essa aula, próxima semana a gente vai fazer esse evento. Vão ser 3 projetos diferentes que vamos construir de engenharia de dados com foco para pessoas iniciantes. Então, são projetos ali introdutórios, mas que vai te trazer uma boa bagagem e... São bem próximos do que a gente normalmente vê nas empresas, né? Claro que numa maior escala, mas vão ser essenciais para ali introduzir ao contexto de engenharia de dados e também você já ter um portfólio ali inicial, tá bom? Então, se tiver interesse, acesse o link aí e participe. Então, a gente está aqui com ele e aí para rodar basta digitar, né? Python, aí lembrando, né? Eu posso usar o Python 3, que é o do WSL, ou Python.exe, que é o do Windows, tá? Vamos usar o do Windows, né? Só para usar ele aqui para vocês verem. Então eu vou dar Python exe e aí depois eu digito o arquivo, né? Aí eu vou escrever o Python, aí eu posso dar um tab que ele vai autocompletar, porque ele tem meio que essa inteligência aqui, porque ele tem acesso ao meu diretório. Então eu vou dar um Enter e aí perceba que ele escreveu Hello World, tá aqui ó, o output, tá vendo? E aí, basicamente, toda vez que eu quero rodar um arquivo Python é isso. Você escreve, né, chamando o Python, python.exe ou Python 3, né? Se eu chamar aqui o Python 3, também vai rodar, né? Qual é a diferença de um para o outro? É que nesse aqui de cima eu usei o do Windows, que está na versão 3.14, e nesse aqui de baixo eu estou usando o que tem no próprio Linux, que é o 3.12, tá? Então, no geral, o output vai ser o mesmo, porque esse comando ele é tipo da base do Python, então ele tem todas as versões do Python, tá? Bom, e aí, enfim, é isso, né? Então, quero rodar, escreve, né, o python.exe, o Python 3 e o script, né, onde é que tá o script, a localização dele, que aí ele vai executar para você. E aí, aquele lance do salvamento, né? Eu vou aqui, ó, e vou digitar mais pontos de exclamação, mas eu não vou salvar, tá com a bolinha aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou pegar e vou rodar de novo, né? E olha só, tá com um ponto de exclamação ainda. Por quê? Porque o arquivo não tá salvo, tá? Então eu tenho que dar Ctrl S. Aqui, ó, eu vou clicar dentro, eu vou dar Ctrl S. Tá vendo? A bolinha sumiu. E aí, se eu rodar de novo aqui, ó. Lembrando que para acessar o último comando que eu digitei aqui no terminal, você pode usar a seta, mas... ele não tá funcionando. O terminal travou por algum motivo aqui na aula. Deve ser por causa do compartilhamento de tela. Ele deu uma travada. Se isso acontecer com você, não se preocupe. Você pode vir aqui, ó, dar um delete aqui, ó, na lateral direita e chamar o terminal de novo, tá? Não tem problema você fazer isso. É claro que o que acontece quando você mata o terminal é que tudo que você criou, tipo assim, se tiver alguma variável, alguma coisa aqui, a saída também do terminal, né, o texto que ele escreveu, você não vai ter mais acesso, porque você apagou, tá? Mas, na prática, tirando esse ponto, não vai prejudicar mais nada. Você pode vir aqui e rodar novamente, né? Então... eu vou pegar aqui, ó, se eu der a setinha pra cima, ele resgata alguns comandos, né, que eu digitei anteriormente. Então, Python 3, e aí, mesma coisa, né? Eu vou botar o projeto, engenharia de dados, né, que eu tô tendo que botar porque eu tô na pasta projects, tá vendo? Então, ó, esses projetos aqui, e aí o Python
underline code, né? Eu tô fazendo isso também só para mostrar para vocês que aqui é o caminho, tá? Eu não preciso obrigatoriamente estar onde o arquivo está aqui para executar. Eu posso simplesmente passar o caminho a partir de onde eu estou que ele consegue chegar lá, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar um Enter e aí perceba que agora, de fato, ele apareceu aqui com os pontos de exclamação, tá? Isso aqui é um erro muito comum de iniciante, tá? Não só iniciante, eu mesmo já, vez ou outra, perdi tempo porque tava dando um negócio esquisito no código e eu fui ver, era porque eu não tinha salvo o arquivo, né? Então, para não acontecer de você fazer alterações e, pô, vou aqui rodar e é porque você acha que salvou, né? E aí não dá um resultado diferente, fica dando o mesmo problema e você acha que não resolveu, mas no fim pode ter resolvido, só que você não salvou, entendeu? Para evitar esse problema, se você vier em File, né, perceba que aqui você vai ter uma opção chamada Autosave, tá? Se você clicar nela, a partir do momento que você faz qualquer alteração aqui, ó, vou adicionar pontos, ele não fica mais com a bolinha, porque ele automaticamente salva as suas alterações, tá? Então eu indico que você deixe isso ativo, tá? Marcado aqui com um checkzinho. Se você quiser desativar por algum motivo, é só vir aqui e clicar novamente, tá? Mas eu indico que deixe ativo porque não tem muito ganho você simplesmente deixar de salvar, tá? Até porque, se você tá acompanhando nossas aulas desde o princípio, a gente tá usando o Git. Então, mesmo que eu fiz uma alteração, eu quero desfazer ela e tal, você consegue pelo Git, tá? Fazer esse ajuste, tá? Enfim, isso aqui é só mostrando para vocês um pouquinho do Visual Studio Code. Aqui na aba ainda mais lateral, né? Você tem a busca para você procurar coisas nos arquivos. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, hello, ele vai me mostrar todos os arquivos que aparece hello. E você pode dizer, eu quero que ele dê exatamente do jeito que eu escrevi aqui, independente de letra maiúscula ou minúscula. Se eu clicar aqui, não vai achar mais nada, tá vendo? Porque eu não tenho um hello escrito todo minúsculo. Se eu desmarcar, ele vai considerar esse hello porque ele é como se ele estivesse comparando as letras, independente se tá maiúscula ou minúsculo, tá? Enfim, é isso, tá bom? Outro detalhe também aqui que tem, ó, se eu digitar o war, né, assim, ele ainda acha que, ó, se eu acessar essa segunda opção, match world, né, eu quero exatamente essa palavra escrita, né? Como tem esse pedaço aqui, ó, né, que eu não digitei, ele não vai achar. Mas aí se eu digitar, ó, já vai achar, tá vendo? Então essas são as opções de busca, são muito úteis, tá? Você usa pra caramba, principalmente em projetos que tem muitos arquivos. E ele tem a possibilidade de você dar um replace, né? Você clica aqui na setinha, tem aqui do lado esquerdo, tá vendo? E aí você pode substituir. Então tipo, eu quero trocar Hello World por Oi, Yuri. E aí você vem aqui, ó, e pode literalmente dar um replace all para ele dar um replace em tudo, né? Ou você pode clicar aqui para ele dar um replace no arquivo em específico, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele fez para mim a alteração automaticamente, tá? Olha que legal, né? Isso aqui é muito massa, é bem poderoso. Você também pode fazer essas buscas dentro do arquivo, basta dar Ctrl F. E aqui é a mesma ferramenta, tá? Funciona do mesmo jeito, ó. Yuri, tá vendo, ó? Aí ele mostra que é o Yuri, tá? Aí eu consigo dar o replace também, né? Posso substituir alguns pontos específicos ou dar um replace all. Aqui tá aquelas mesmas ferramentas para filtrar aqui a busca, tá? Então é bem legal. E aqui você pode ir avançando em relação quando ele dá o match, né? Aqui no caso dá só um, né? Não tem mais nenhum outro caso. Mas, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, Yuri, aqui, aí ele já achou, tá vendo? 2 de 2. Então eu posso ir acessando e ele destaca qual eu tô selecionando, tá? Isso aqui é útil para você dar o replace aqui específico ou se situar onde é que tá alguma coisa no código, né? Que você esteja procurando. Então isso aqui é muito útil, né? Você já vê que existe. Aqui ele também tem a ferramenta embutida de controle, que é do Git, tá? A gente tem um Git instalado. Então olha só, esse projeto aqui foi um que a gente puxou de um repositório no Git. E ele já detectou, e olha só que legal, ele já traqueou o que eu fiz aqui, que foi a criação desse arquivo e a escrita dele. Então que eu consigo, por exemplo, adicionar mudança, né, fazer um commit, eu consigo dar push, consigo dar pull, tudo por essa interface, tá? É muito legal. Eu também consigo visualizar os commits aqui, as árvores de trabalho. Então é bem legal porque você tem uma transparência, uma interface aqui de trabalho com o Git, tá? Que se comunica com o Git que está instalado na sua máquina, né? E que funciona também por linha de comando, né? Se eu, por exemplo, vier aqui e entrar, né, nesse projeto, tal, e eu der um git status, você vai ver que ele vai mostrar as mesmas coisas, né? Ele vai dizer que tem mudanças que não foram traqueadas, né? Que foi a adição desse arquivo Python Code, né? E ele está pedindo para adicionar e tal. Então, é o que eu também estou vendo aqui nessa interface mais amigável. Então, você consegue
simultaneamente ficar vendo das duas formas, né? Tanto por linha de comando como aqui na interface do Visual Studio Code. Isso aqui é muito legal. Ferramenta de debug, tá? Que isso aqui é um negócio um pouco mais avançado, né? Para quem vai trabalhar com desenvolvimento. Mas é basicamente você executar seu código e você poder ir passo a passo, vendo os valores de variáveis, ter um maior entendimento do que está acontecendo no seu código. Isso aqui é muito útil quando você está tentando detectar algum problema, algum bug, tentando entender alguma parte do seu código, tá? A gente vai explorar um pouco disso, né, em aulas futuras, mas só comentando disso para vocês, tá? Aqui tem esse Remote Explorer, que é um explorador de arquivos, né? Então eu consigo navegar aqui em todos os diretórios, né, que eu tenho, né, em relação aos projetos, né, e tudo mais aqui do Ubuntu, né, os targets que ele tem salvo, tá? Vai lembrar que muitos aqui que tava em cache, né, porque que são coisas que eu apaguei, né, quando eu desinstalei aqui do ambiente para montar essa aula para vocês, tá? Mas, enfim, tudo que você for tendo de projeto e tal, ele vai traqueando aqui. Isso aqui é bem legal, né? Que é do WSL, inclusive, né? Ele está integrado com isso para facilitar. E aqui eu tenho as extensões, que isso aqui é uma das coisas mais legais que a gente tem. O que é que essas extensões mexem? Justamente elas permitem estender funcionalidades aqui no teu Visual Studio Code. Então, olha só, ele tem a integração com o WSL, que inclusive ele já instalou, né, automaticamente, tá? Mas na realidade não que instalou automaticamente, é que ele manteve da minha versão anterior do Visual Studio Code, né? Mas aí se você não tiver, basta você vir aqui e digitar o WSL, tá? E aí vai aparecer que é o WSL, tá vendo? E aí você instala e pronto, né? Ele fica integrado e aí justamente permite coisas como, por exemplo, esse Remote Explorer, tá? É dessa extensão. Outra coisa também, né, que ele permite é você instalar temas visuais, tá? Então eu uso esse Omni Theme, né? Theme, na realidade, né? Theme. E aí você tem outros temas, tá? Inclusive, que você pode buscar e tal, que aí você consegue atualizar o visual do teu Visual Studio Code, né? Até ficou legal falar isso. Outra extensão que eu acho muito legal é essa do Git Graph, né? Que ele justamente permite que você tenha essa visualização mais bonitinha aqui das árvores de trabalho, né? Do projeto como todo, né? Ele melhora bastante o trabalho com o Git aqui, tá? Então recomendo a instalação. E o Git Lens também, tá? Que ele permite algumas features extras em relação ao Git aqui dentro do Visual Studio Code. Uma das que eu mais gosto é que ele mostra, né? Aqui, ó, por exemplo, quem fez a alteração na linha em específico. E aí, por exemplo, às vezes a gente tá num projeto muito grande, que muita gente trabalha, um projeto antigo. Às vezes tem uma parte que você não entende do código, você consegue ver a última pessoa que mexeu e de repente puxar assunto com essa pessoa para entender, né, o que aconteceu ali e tal, se ela sabe, né, se ela lembra ainda, dependendo do tempo, né. Então isso aqui é legal para você conseguir tanto localizar pessoas que mexeram no código, o tempo também do código, como também o commit, né, de onde veio aquela linha, tá bom? E por fim aqui tem, claro, as extensões do Python, né, então você tem um Python Debugger, tem um próprio Python aqui, PyLens, Python Environments, isso aqui é mais para ajudar no trabalho, né? Ele agrega um pouco mais de funcionalidades, tá bom? Além do que já tem embutido. Aqui tem outras extensões no meio que são um pouco mais específicas, né? Não vou entrar em detalhes dela agora, porque não vai fazer muito sentido mostrar isso para vocês agora, tá? Então, perfeito. É isso, tá, pessoal? É o que eu tenho a mostrar. O Visual Studio Code, claro, tem muito mais coisa do que isso. Isso aqui é apenas uma introdução, primeiro contato, tá? Com o que eu tô mostrando para vocês. Claro que ao longo aí das nossas aulas a gente vai explorar cada vez mais dessa linda ferramenta, tá bom? Então é isso, estamos com Python, estamos com Visual Studio Code, estamos com Git, Docker, WSL. Então estamos com todo o ambiente montado para a gente poder começar a escrever código e estruturar projetos.